Boa tarde para todo mundo, Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar, mais um fim de tarde aí de terça-feira aí com bastante informação aí, bastante discussão rica aí para vocês. O tema de hoje é um tema bem atual, né, um tema que está aí tirando as noites de sono de algumas pessoas, né, a gente recebeu vários questionamentos sobre isso e daí que surgiu, né, essa ideia da gente fazer esse bate-papo para balizar, né, trazer para vocês. O pessoal não interpretou ainda, não digeriu, né, não é nem interpretar, não digeriu bem ainda, né, aquela nota que foi soltada aí pelo TCU. Então, o objetivo aqui é a gente conversar sobre isso, explicar o que de fato é, o que não é, né, e obviamente aí abrir para perguntas aí para vocês no final, né. Vocês podem, na verdade, até ir mandando aqui, vai ser um modelo bate-papo, né, então vocês podem ir mandando as perguntas de vocês aí que a gente vai encaixando aqui e vai mandando as respostas para vocês, né. Então, a gente teve bastante solicitação para falar sobre esse tema, né, tirar todas as dúvidas. A gente teve até que ir lá resgatar o Pedro, né? O Pedro está de férias lá, a gente falou, não, Pedro, volta aí, né? Participa com a gente aí, tem bastante coisa da parte jurídica para ser esclarecida, né? E o Pedro prontamente aí nos atendeu, está aí com a gente também. E também, né, no final do dia, a gente está fazendo um negócio, né, a gente está preocupado com essas questões regulatórias para informar os clientes de vocês, os parceiros comerciais, os investidores, e aí também a gente vai ter que ir olhando, né, trazendo a ótica aí nessa direção aí o Bernardo Marangon da Exata, né, o Pedro, te fala aqui, né, acabei não fazendo a devida apresentação, o Pedro é advogado, né, do setor elétrico, né, atua aí já há mais de 17 anos no setor, né, advogado do Demarest Advogados, é um escritório de advocacia tradicional do Brasil, né, que trata bastante dessas questões aí do setor elétrico, e o Pedro é o head aí dessas questões. E o Bernardo, diretor da Exata Energia, né, também é uma empresa aí focada em investimentos, né, de geração, né, estrutura projetos, né, une investidores com construtores, enfim, né, com todas os players aí de um projeto de geração. Então a ideia é essa, né, a gente trazer bastante informação e trazer aí para vocês, né, a possibilidade, a oportunidade de colocar as perguntas que vocês eventualmente venham a ter para a gente responder, tá? Antes de eu passar aqui para o Bernardo e para o Pedro para eles falarem um alô também, né, só repassando também, as perguntas elas vão ser feitas aqui na área do chat, né, na hora de perguntas, tá? Daqui a pouquinho aí o Matheus vai mandar um alô para vocês. E eu acho que é isso aí. Pedro, boa noite, boa tarde, né? Ainda é dia. Boa tarde, Brunão. Sempre prazer falar com você, com o Bernardo. E o Bruno tá com moral. Minha esposa me proibiu de trabalhar, com exceção de fazer o webinar. Tá? E a mulher é brava, hein? Ela me liberou, eu tô aqui numa salinha, vai ser um prazer aí falar com você, com o Bernardo, falar com o pessoal do Canal Solar. Sem sombra de dúvida, a gente precisa aí dar mais discussão, mais clareza, que é um momento bem importante para o segmento solar. Ótimo, obrigado aí, bom feedback aí. O Bernardo, boa tarde também, mais uma vez obrigado aí por estar participando com a gente. Boa tarde. Apesar de não estar de férias, eu tô no meu sítio aí, tô morando há mais de 6 meses aqui, então se escutarem passarinho, cachorro, sou eu, já peço desculpas, tá bom? É um prazer estar aqui, obrigado a todos que estão nos ouvindo e vamos lá. O assunto quente é bom ter um fundo aí, né, um pouco mais ameno, mas é quente, mas também a gente vai desvendar, vai falar aqui sobre os pontos, né, sem querer dar spoiler, né, mas também não é tudo aquilo, né, que muitas pessoas aí estão, né, julgando ser, né, mas vamos lá, antes da gente ficar fazendo análises aqui superficiais, a gente vai passar aqui para o Pedro, né, para o Pedro falar do ponto de vista jurídico que de fato é, né, o que representa, né, essa decisão da TCU e o que foi, né, qual foi essa decisão da TCU, falar também sobre competências, né, a gente estava falando de ANEEL, a gente estava falando das associações, né, a BRAD, a Absolar, a BGD, aí em um certo momento a gente falou dos ministérios, o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, que está amplamente ligado aí, né, e agora surgiu o TCU, né, quem que é o TCU, o que o TCU está fazendo aí, Pedro? Sim, bem lembrado, Bruno. Então, começando com competência, para ficar mais claro essas discussões, antes da gente entrar nos detalhes da decisão. A gente até esqueceu, mas foi uma representação, né, de um promotor de justiça, acho que mais de 1 ano e meio atrás, e nessa representação, na época, o promotor até pediu para suspender a consulta pública da ANEEL. A gente estava tendo essas discussões lá no final do ano passado. Então, é uma representação, a liminar foi até indeferida na época, o TCU entendeu que ele não podia interferir nessa consulta pública que
estava em andamento, e agora veio a decisão, agora veio o acórdão do TCU, que deu todo esse rebuliço. Tá? Então, o Tribunal de Contas da União, ele trabalha com um controle externo, ele não vai legislar, ele não vai regulamentar essa revisão, então, de uma forma muito pragmática, o que muda? Do ponto de vista de competências, não muda nada. A ANEEL é que vai fazer a revisão da resolução e no Congresso Nacional já tramita alguns projetos de lei, é lá, consequentemente, que vai ter essa discussão, principalmente quando se fala de subsídios, tá? Que é o grande cerne nessa questão de impactos ou não. Então, sendo pragmático, o TCU apenas recomendou, apenas determinou que a ANEEL conclua essa revisão da resolução de uma certa forma simples, e em 90 dias a gente já chega no final do acordo. Então, o que muda? É o que o Bernardo falou, que é a expectativa dele, de uma certa forma minha também. Esse tema estava adormecido por quê? Por conta de Covid, por conta de pandemia. A ANEEL acabou de regulamentar a questão da conta do GSF, que é um impacto hídrico. É evidente que esse tema de GD é importante, estava na pauta da ANEEL, mas agora com esse acordo do TCU é provável que a agência reguladora se prepare para justamente caminhar com essa decisão no início do próximo ano. Então, é um start a mais de um tema que, de uma certa forma, ninguém estava reclamando que estava adormecido, porque a gente estava com transições melhores, apesar da ANEEL não ter promulgado a resolução, o mercado não parou, uma janela de oportunidade excelente para viabilizar os projetos. Tá? Antes de falar das recomendações do TCU, o que eu acho interessante? Todo mundo que atua no segmento solar tem que ler esse acordo. Tá? Então, o TCU, goste ou não, ele é um órgão imparcial, é um órgão com uma qualidade técnica, e nessa decisão ele quebrou alguns mitos. Então, é de leitura obrigatória para quem atua no segmento solar e sem muita paixão. Essa é a minha recomendação. Tá? O que o TCU, se você lê o acórdão com calma, o que ele fala? Ele indica que, do ponto de vista de remuneração da rede, essa sistemática de geração distribuída ela não está tão adequada. Todos nós já sabemos, a tarifação do Grupo B ela é monômia, então por isso que tem aquela suspensão de todas as componentes, e daí vem a grande discussão. Não é culpa da GD, não é culpa da ANEEL, é a nossa tarifa regulatória, que ela, em tese, seria discutida para alterar, mas também ninguém lembra dessa questão. Tá? E no entendimento do TCU, que é um tema bem apaixonante também, há um subsídio cruzado. Então, quem está se beneficiando da geração distribuída, instalando esses painéis solares, as fazendas solares têm um benefício, por conta da sistemática tarifária, não é algo determinante da GD, e quem não tem está sofrendo impacto. Então, de uma forma simples, é isso que acontece. A gente sabe, né, quem defende o segmento solar, a Psolar, a BGD, é muito crítica, porque sempre se fala em subsídio cruzado e não se fala dos benefícios. Eu concordo, ainda mais depois de racionamento, de apagão, está mais do que evidente que a gente precisa investir em energia solar em geração distribuída, mas o Tribunal de Contas da União determina que há um subsídio cruzado. Tá? O que é interessante? A decisão de mérito do TCU, ele também conclui que não tem nenhuma ilegalidade no procedimento de consulta pública, de audiência pública da ANEEL. Então, quando o ministro do TCU decide, ele indica que desde 2015 a ANEEL já estava indicando à sociedade que ela iria alterar a resolução 482. Então, eu sei que de uma forma simples o mercado reclama, está mudando a regra no meio do jogo. O Tribunal de Contas enfrenta essa questão. Então, ele fala que desde 2015 a agência reguladora já estava indicando para a sociedade que essa resolução poderia ser alterada. Isso é verdade. O Tribunal de Contas da União fala, olha, não tem segurança jurídica, goste ou não, a ANEEL indicou que ia alterar, inclusive indicou uma transição de 10 anos. Então, a decisão é muito nessa linha de não ter qualquer ilegalidade no procedimento da ANEEL. Tá? O tribunal ele é muito preciso e fala, rebate, é bem crítico em relação a essa questão de taxação do sol, essa campanha que foi vinculada. Então, o tribunal também já rechaça essa questão, recomendando que o debate precisa ficar no campo técnico. Então, não há taxação solar, que é algo aí que o mercado vem debatendo para tentar simplificar a questão, mas isso gera um monte de confusão, ao invés de simplificar. E qual que é o final aqui, que é bom para o setor como um todo? Apesar do tribunal, o TCU, entender que de uma certa forma não houve ilegalidade da ANEEL nas discussões de consulta pública,
o tribunal indica, ANEEL, você tem que, quando for mudar essa resolução, para o futuro, daqui para frente. Então, a sua regra de transição, ela precisa, sim, ser bem amena, ser bem detalhada, para justamente dar segurança para o mercado. Quem já foi impactado não é um problema, se corrige essa distorção do subsídio cruzado e se faça uma transição, evidentemente, com calma, com segurança, para justamente ter um correto controle aí dos impactos. Então, são esses principais pontos, na minha visão, depois o Bernardo vai passar a posição dele, que são bem interessantes para que todo mundo leia e se acorde. Tá? Então, falando de recomendações, o Tribunal de Contas da União ele dá 90 dias para a ANEEL decidir essa questão de tarifação. Então, em 90 dias, a agência reguladora ela deve adotar alguma postura, ela deve pautar essa resolução para publicação ou vai apresentar um plano de ação para o TCU, mas fato há uma determinação que ela faça algo em 90 dias. Tá? Que o Ministério Público deve definir uma questão de política pública da geração distribuída, que, de uma certa forma, é o que já está sendo discutido na legislação de projetos de lei de GD, que está no Código Brasileiro de Energia Elétrica, tá? E, consequentemente, que se publique no site da ANEEL a relação de subsídios cruzados, o impacto financeiro no setor por conta da geração distribuída. Tá? Então, são essas 3 determinações que o Tribunal de Contas da União indica para a ANEEL. Então, na minha opinião, o Bernardo também já comentou, a ANEEL ela deve pautar essa resolução para deliberação, e aí justamente fica essa insegurança ainda. O que vai vir primeiro? Se é a decisão da ANEEL de alteração dessa resolução, ou se é no âmbito do Congresso. Então, a gente sabe que já tem projetos de lei, já que a ANEEL indicou que faria alterações não tão amenas, a gente tem vários projetos de lei que estão no Congresso, que podem ser deliberados também nesse meio período. A tendência é que eles tragam regras mais amenas para a gestão civil. O que vai acontecer primeiro, sendo muito honesto, na minha opinião, não sei. Ano que vem no Congresso, acho que é muito difícil se aprovar qualquer legislação em que pese ter apego a essa questão solar com o presidente da República. Na minha opinião, sai primeiro uma resolução da ANEEL do que um projeto de lei. Tá? Então, em termos de competência, essa decisão do TCU não muda nada, é uma decisão boa, porque, na minha opinião, ela quebra alguns mitos, é uma decisão bem técnica, que deve ser bem analisada sem emoção, mas que, no fim das contas, coloca um pouco a faca no pescoço dos diretores da ANEEL, que agora eles vão ter 90 dias para caminhar essas questões. Então, é provável aí que no início do próximo ano a gente tenha uma nova 482, mas pelo menos de tudo que a gente debateu, de tudo que a ANEEL foi muito pressionada, eu quero acreditar que ela vem agora com uma resolução do mínimo, com regras de transições mais a menos, projetos já conectados, pleitos já em fase final não são impactados, e se indique, prazos de alterações com mais segurança para os novos entrantes. Tá bom? É o resumo aí do que eu entendi dessa discussão. Muito bom, Pedro. É bom a gente balizar, e saber o que está escrito ali, E eu queria até, antes de passar para o Bernardo aqui, só pontuar uma questão para, de repente, você comentar sobre isso, ou já o Bernardo entrar falando sobre, mas sobre a decisão do TCU, do prazo, do prazo ser relacionado à apresentação de um plano, ele fala de um plano de ação, e esse plano de ação, ele pode ter um prazo que depende, eu posso apresentar um plano com um prazo qualquer, até mesmo porque a determinação foi de apresentação de um plano, E aí, olhando aí, não sei, também tem muita coisa acontecendo no setor elétrico, Você falou do GSF, a gente tem que falar também do apagão lá no Amapá, que está, literalmente pegando fogo, infelizmente, tem muita coisa ali, muito foco, hoje está resolver ali aquela questão, mas, assim, do que vocês veem, do que vocês têm acompanhado aí, dos movimentos aí da ANEEL, o que seria aí dentro desse plano que ele tem que apresentar em 90 dias, e aí também eu queria que você comentasse, que acho que até num evento que eu vi que a ANEEL participou, eles comentaram que
cabe um recurso também, eles podem pedir um prazo maior, ou, enfim, né? Essa parte de recurso aí também acho que está mais na tua alçada aí, Pedro. Mas, voltando ali ao início, né, da minha colocação, o que a gente está, né, o que a gente consegue enxergar aí de prazo, né, pelo menos, né, vamos estimar que um prazo de conclusão mesmo desse processo aí pela ANEEL? Bom ponto, tá, Bruno? De fato, o acórdão, e o Tribunal de Contas não sabe, né, que ele não pode interferir nessa decisão da agência reguladora. Então, a determinação dele é isso, é um plano de ação para resolver essa questão de transição tarifária de impacto. Esse plano da ação da ANEEL pode ser, em 90 dias, indicar que ela está finalizando essa resolução, indicar que tramita um projeto de lei no Congresso, né, com questões semelhantes de decisão, ou realmente, de fato, já pautar a resolução 482, porque a ANEEL já tem todos os subsídios, já tem todos os elementos. Então, a partir do momento que você tem um TCU também controlando, pressionando a agência reguladora, não acho que ela vai se furtar de exercer a competência dela e decidir, deliberar a resolução. A ANEEL já tem todos os elementos necessários para publicar a nova resolução. Então, não acompanhei essa questão da ANEEL se posicionando sobre essa decisão do TCU. É uma decisão final, caberia algum pedido de esclarecimento, o que seria esse plano de ação, acho que a Procuradoria pode um pouco nessa linha, mas não vejo, sendo muito honesto, a ANEEL querendo embarrigar mais essa questão. Sei que ela está pressionada com outros assuntos, questão do apagão, mas também convenhamos, né, essa questão da alteração da resolução 482 já está na agenda regulatória da ANEEL há muito tempo. Se não fosse o Covid, já era para ter sido decidido no começo desse ano. Então, não vejo muito interesse da ANEEL ficar procrastinando essa questão, sendo muito honesto. Tá? Acho que ela deve decidir, e até uma forma dela exercer a competência dela regulatória de deliberação. Ótimo. E, Bernardo, do ponto de vista do mercado, como é que foi recebida essa notícia, né? E o que a gente pode prever aí que deve acontecer nos próximos, né, até que esse problema seja resolvido de fato, né? Qual que é a expectativa aí que o mercado vai andar? Olha, para mim, assim, se o Pedro puder comentar depois, é mais uma surpresa, né, em relação aos agentes, instituições, né, envolvidas nesse tema, né? A princípio, deveria ser tudo bem, né, que a análise do TCU mostra que se foi, né, criado supostamente um subsídio, deveria ter sido feito por meio de lei, né? Mas, a princípio, quem é o agente regulador é a ANEEL, né? E ela estava seguindo o rito dela normal, né, de revisão de uma resolução que ela criou. E o que acho que foi surpreendente foi a proposta, né, que ela colocou há mais de um ano agora, né? A gente já está em dezembro, então foi em outubro do ano passado. Acho que foi uma proposta, né, que não agradou o mercado, e do ponto de vista de benefícios e de análise em relação à GD para o setor, acho que foi um pouco exagerado também, né? E aí por isso que esse tema acabou indo para o Congresso, uma coisa que poucas vezes acontece, né? Ou poucas vezes aconteceram no setor elétrico. Então passou a ser um tema político, né? E não só técnico. Mas, enfim, acho que a ANEEL, de alguma forma, contribuiu, né, para isso. E agora, enfim, né, esse atraso, essa demora, né, tomar uma decisão, ok, tem consequência em função do Covid, né, e de ter pautas, né, muito mais importantes no meio do caminho. Mas eu acho que é um pouco também da ANEEL aguardar a decisão do Congresso, porque eu acho que não faz sentido ela tomar uma decisão agora e depois vir o Congresso tomar uma decisão diferente, né? Cria uma confusão ali, uma incerteza, né? Enfim, se for feito dessa forma. Então, para mim, acho que a ANEEL, depois que o Congresso tomou, né, essa atribuição, né, de definir, já existe, né, um projeto de lei
enfim, acho que Lafayette sendo o principal, né, do Código de Energia, e acredito que a ANEEL estava aguardando, né, essa decisão do Congresso para poder implementar a resolução específica, né, que a lei provavelmente iria tratar. E aí vem o TCU, né, com uma análise, né, muito parecida com as análises que a gente tinha visto de outros ministérios, né, em relação ao subsídio cruzado, enfim, e aí analisou todo o histórico, né, desses episódios, enfim, dessas coisas que eu, né, com mais de 10 anos no setor, nunca tinha visto, mas, enfim, que aconteceram, e pedindo, né, um plano, né, para, né, ou seja, alguma sinalização de que aquele tema estava sendo tratado ou que seria tratado com maior brevidade, né, porque a gente já está completando um ano, né, de proposta e até agora a gente não concluiu, né. E aí, como o Dante falou, o mercado estava mais tranquilo, né. Imagina o seguinte, bom, dentro do Congresso a gente tem uma pauta muito grande de decisões muito mais importantes, né, do que propriamente dita a GD, né, em função de pandemia, em função de uma série de outras coisas, né, que estão sendo tratadas lá, que fogem até do tema setor elétrico. E a ANEEL também, né, tratando da pandemia, ainda vem essa questão do Amapá, que acabou prejudicando mais ainda a imagem, né, do nosso setor e da agência, enfim, que vamos ver aí as consequências dessas apurações que estão por vir, né. Então, eu acho que, poxa, eu colocaria, né, a decisão da GD para o segundo semestre do ano que vem, dado a quantidade de temas assim mais relevantes a serem tratados e como é um mercado, obviamente, que tem crescido muito rápido, ainda é pouco expressivo, né, em termos de impactos ou até mesmo de subsídios, e aí tem que fazer as contas, obviamente, para chegar a alguma conclusão, tá? Então, eu acho que é isso, gera um pouco de incerteza, insegurança, né? Quem estava para construir ou vai acelerar, ou aquele cara que estava desenvolvendo o projeto provavelmente vai querer esperar a resposta da ANEEL, tá? E isso é muito ruim, né? Porque se cria descontinuidades no mercado que está avançando, né? E para mim foi uma surpresa realmente o TCU colocar alguma opinião sobre isso, né? Dado que é uma questão muito técnica, né? Por mais que ele tenha se baseado em muitos materiais, o próprio Pedro falou, né? O nosso modelo tarifário, né? De distribuição não permite a gente conseguir enxergar quais são os benefícios que a geração distribuída traz, né? Para o setor. É fato que a gente está com PLD máximo, né? Em novembro e dezembro, provavelmente teríamos PLD no teto em outubro, se não fosse a geração distribuída, enfim. Então, são coisas que afetam o bolso do consumidor, né? Em algum momento irão afetar, né? Porque esse custo vai para o consumidor final, e a gente tem até em dezembro, né? Acho que a gente não falou disso, bandeira vermelha patamar 2, né? Então, qual que é o benefício que essa geração solar GD traz em função de diminuir a carga, né? A princípio é o que o sistema enxerga, né? Uma diminuição da carga. Então, é uma análise assim, muito complexa e que nossa capacidade ali de distribuição e de visão um pouco mais ampla não consegue, numa análise simples, chegar à conclusão, né? Então, você tem que ter pessoas que têm muita vivência, que conhecem muito bem a estrutura tarifária, para poder dizer se existe em si, né, um subsídio ou benefício, ou qual é o tamanho desse subsídio, se é que existe, né? Então, isso realmente me incomoda, instituições que estão fora, né, do setor e não entendem, né, profundamente como ele funciona, enfim, terem algum juízo em relação, mas faz parte, né, do processo de uma revisão, né, de uma lei ou de uma resolução. Então, o que eu colocaria é que o mercado está inseguro, né, isso gera postergação de investimento, para alguns casos aceleração, né, porque o cara quer fechar logo para manter a regra atual,
né? E a gente permanece ainda com incertezas, né? Olha, vai ser assegurado os 25 anos, a ANEEL só falou de boca isso, né? Não tem nada escrito. Como que vai ser a transferência de titularidade? Enfim, aqueles medos, né, que a gente tinha no passado e que estava um pouco seguro em relação ao Código de Energia, eles voltam, né? Como que vai ser a decisão da ANEEL? Eu espero que ela possa se basear muito no que está no projeto de lei, né? Porque fazer diferente agora, sendo que em algum momento isso vai ser votado, né? Enfim, então acho que a melhor solução seria algum tipo de movimentação, né, do Congresso para tentar seguir com esse modelo. Seria a melhor solução, né? Porque no modelo do Congresso a gente tem um impacto, né, de receita de 15%, 20%, é importante, mas acho que ainda mantém de pé a geração distribuída, enquanto a proposta da ANEEL simplesmente acaba, né, com o negócio, principalmente a remota, né, e a local a gente ainda vai ter alguns artifícios aí, mas depois eu falo. Não sei se eu fui um pouco duro, Pedro, o que você acha? Eu falo um pouco como consultor, né, que sou, né, e de investimento, e o que a gente quer é menos incerteza, né, e mais clareza, mas também como, em alguns casos, investidor, né, eu fico com o pé atrás um pouco de seguir com qualquer novo projeto nesse momento, em que a gente não consegue enxergar o que vai acontecer, né. O som do canarinho amenizou a sua braveza, mas você tá certo. Em resumo, foi isso, tá, Bernardo? E o que né, Bruno Bernardo, sendo muito pragmático, né? Nesse projeto de lei do Lafayette, tem um artigo que ninguém prestou atenção, e é justamente ele indica, ele crava que o impacto financeiro da geração distribuída, se é subsídio direto ou não, enfim, se tem benefício ou não, e eu entendo assim com o Bernardo, que ela é mais benéfica do que prejudicial, a gente precisa parar, né, com essa discussão, e fala, quem vai suportar esse impacto é a conta de desenvolvimento energético, que já suporta um monte de subsídio do agronegócio, do saneamento básico. Coloca mais essa conta dentro da CDE e a gente traz mais segurança para o mercado. Então, é o que a ANEEL não pode escrever, porque não é atribuição dela, já está no projeto de lei. Eu sinto, né, o próprio diretor-geral muito próximo, né, da presidência, então concordo com o Bernardo, o ideal seria esse alinhamento que parece que está acontecendo, que é um tema que é de interesse do presidente da República, e tomara que nesses 90 dias, né, a gente consiga, por mais que eu ache que a pandemia, né, os efeitos financeiros da pandemia ainda vão deixar o Congresso muito focado em outras questões, mas tomara, né, que a ANEEL corra atrás nesses 90 dias, faça que seja um plano de ação, que seja uma nova resolução. Ela apanhou muito, né, a gente precisa ser sincero, e acho que ela errou na forma de comunicação com o mercado, e de que a gente, pelo menos, se é para ter uma nova resolução, a gente tenha com uma transição amena. E aí acho que a gente acaba com todo esse ruído, com todo esse barulho. E vamos lá, né, Bernardo? O setor de energia está evoluindo, abertura de mercado livre, então não é que o segmento solar vai ser inviabilizado. É que talvez a gente tenha que fazer a modelagem dessas usinas solares com outra estruturação. A GD e Mercado Livre vão se aproximar num curto prazo. E realmente, de fato, a gente vai estar bem estruturado para os novos negócios. É um pouco da minha visão. O que me preocupa um pouco, Pedro, e até vou ter que citar uma medida provisória, né, que saiu também recentemente, que foi a MP 998, e o que acontece? Sobre a incentivada, né, estou tocando aqui o ponto do Mercado Livre, a solar, a eólica, enfim, as fontes incentivadas não terem mais o desconto da TUG, e que é tratado como incentivo, né, não subsídio, apesar de também ir lá para a conta da CDE. Né? E se a gente for voltar no tempo, esse incentivo, né, ele era principalmente para as PCHs e CGHs. Né? E na época, e a gente até hoje não consegue, né, ter isso, as PCHs e CGHs estão mais próximas da carga. Né? Então, como
como beneficiar essa fonte, né, dado que através da tarifa de distribuição a gente não consegue, né, e aí por isso foi criado um incentivo às fontes renováveis, né, que na época basicamente eram as CGHs e PCHs, obviamente até colocando um limite, né, de 50 mega, porque se você for pensar, por que uma OHE não é incentivada? Porque é renovável, né? Então, na realidade, na época, se a gente buscar a história, né, a gente não conseguia calcular qual era o benefício de você ter uma usina próximo da carga, então criou-se um incentivo. Então, assim, o que eu tô colocando aqui que a gente tem que bater e colocar é que eu acho que a gente poderia tratar essa questão da GD como um incentivo, entendeu? Não como subsídio, porque subsídio soa mal, sabe? Parece que a gente precisa disso para viver e, na teoria, é um incentivo porque a gente não consegue, né, fazer e entregar os sinais econômicos adequados para que essa fonte evolua, né? Então, a forma, né, o discurso, a gente tem do lado a taxação do sol, né, que eu acho que também não é muito boa, mas talvez simplifique o tema. E do outro lado a gente tem essa história do subsídio cruzado. Para mim, os dois lados estão errados, né? Infelizmente a gente acaba tendo essas confusões, né? E o que eu queria tentar, o que eu acho, né, é que a solução vem através de análises técnicas profundas, né? Então a gente tem um sistema complexo, né? Uma série de resoluções e regras e um sistema de tarifação da transmissão e da distribuição não eficiente, né? Que não consegue dar, né, o sinal econômico para as fontes que estão mais próximas da carga, né? Mas eu acredito, assim, que esse problema que a gente teve e está tendo com a GD, né, de segurança, de discussões entre vários entes, ele agora vai ser constante, né? Porque novas tecnologias estão entrando, a gente está nessa fase de transição energética, em que a carga vai crescer absurdamente. Eu não sei se o nosso sistema está preparado para isso, tá? Acho que a bateria provavelmente vai ter um papel aí fundamental para que a gente consiga absorver isso. E, cara, infelizmente a tecnologia não vai esperar, né, a resolução, a regulação, as leis. Ela simplesmente vai pegar as regras da forma como estão aí e criar modelos de negócio e surpreender o mercado, né? Então, na minha visão, e assim como você, né, eu acho que realmente, poxa, a gente está discutindo aqui, brigando por um incentivo ou outro, né? Mas eu tenho certeza que os empreendedores aí que estão nos escutando, o que vier, eles vão olhar aquilo, vão pensar na regra e vão encontrar um modelo de negócio para sobrepor aquilo e continuar crescendo, né? Então, eu reclamo um pouquinho porque, assim como o pessoal reclama da taxa, eu acho que, poxa, subsídio cruzado, nossa, isso me irrita, entendeu? Mas, enfim, acho Bernardo, que... desculpa te interromper, mas Pode falar, eu também, eu acho que é exatamente isso, né? Os dois extremos, né? Eles acabam, faz parte também da democracia, né? Tem que ter todas as opiniões, né? Eu acho que, enfim, né? Um pondera de uma forma, outro pondera de outra, né? A gente procurar achar uma solução ponderada aí, né? Que faça com que o melhor para o setor elétrico, o melhor para o país, na verdade, seja escolhido, né? E você levantou um ponto aí bem interessante, né? Na verdade, alguns pontos aí da tua fala lá no início e agora também, né? Primeiro, né, a gente está a geração distribuída de uma forma geral, não só a solar ela é a grande maioria, né? Mas as fontes alternativas elas ajudam a gente aí nessa questão da oferta de energia, né? Então a gente está indo para uma bandeira vermelha agora, né? Para esse mês de vermelho ou amarelo, agora não lembro, desculpa. Vermelha patamar 2, é pior de todos. Vermelha patamar 2, né? PLD lá no teto, né? Então a gente está, né? Enfim, né? Não dá para negar que a geração distribuída ela ajuda a aliviar essa questão, né? E aí outra coisa também que a gente está vivendo, né, um mundo pós-pandêmico, né, e muitos especialistas lá falavam isso,
e a gente não parou para pensar isso, né, que o pós-pandemia seria mais problemático, né, e a gente está vendo isso, né, né, as indústrias pararam, né, no meio da pandemia, né, então a gente está faltando matéria-prima, né, não tem caixa de papelão, né, a gente tem aqui parceiros aqui que estão falando que estão indo no supermercado buscar caixa de papelão para virar ela ao contrário para colocar, né, enfim, parafuso, enviar lá para os integradores fazerem as instalações, né. E aí é isso que vai, né, então a gente está passando por etapas, né, a gente teve a pandemia, né, todo mundo parou, o mundo parou, né, o mercado solar ainda andou, né, é uma coisa boa, mas o mundo parou, tivemos esse desabastecimento dos insumos, né, agora está faltando, né, as cadeias produtivas estão pressionadas, mas a gente já está resolvendo esses problemas, né, então o que vai acontecer, né, as fábricas, elas vão começar a ligar, né, os empresários, eles vão começar a apertar o botão, porque está faltando caixa de papelão, está faltando embalagem plástica, né, está faltando garrafa de água de coco, né, já ouvi falar também em supermercado que, ó, tem coco, mas não tem garrafa, né, leva o coco, que, enfim, né, no setor de energia solar está assim também, né, falta vidro, né, a indústria de módulos fotovoltaicos não consegue atender a demanda mundial, né, não é só a demanda brasileira, mas porque falta vidro. Então, né, longa história curta aí, né, as máquinas vão ligar. E aí, né, qual que é a contribuição? É o momento da gente ser restritivo, né, com relação às fontes de geração de energia? Eu acredito que não, né, e se você for olhar a carga, Bruno, já voltou praticamente, entendeu? Os patamares que a gente estava, foi até uma surpresa, né? Isso que fez, obviamente a gente teve, né, um período úmido, o início do período úmido ruim, mas também o crescimento da carga em agosto, setembro, surpreendeu, né? A gente não estava esperando um retorno tão grande, né? Então, assim, a gente restringir, a gente diminuir retorno, né, de um investimento que eu diria pulverizado, né, sendo que grandes projetos, né, térmicos, enfim, vão demorar para acontecer. A gente está tendo problemas ali da Petrobras para viabilizar o gás, né, porque eu acho que o movimento que está se criando, né, dentro da regulação é tornar a térmica um pouco mais competitiva para que a gente tenha uma maior segurança da nossa matriz energética, né? E aí, por isso que você tira incentivo, você cria leilão de potência, enfim, tudo isso para tentar equalizar um pouco a competição, porque as renováveis estavam ganhando de longe, né, esse negócio. Mas, assim, eu acho que a importância, né, e a relevância das renováveis, ela vai continuar, né? E não existe só a térmica como solução para esse problema, né? A gente tem que começar a pensar nessas novas tecnologias, né? Acho que o Brasil, do ponto de vista da bateria, está atrasado, né? E eu acho que isso pode ajudar a regular um pouco melhor a nossa carga, né? É fato que a bateria ela serve para fletar, né, a carga, e aí você consegue aproveitar melhor, né, os recursos. Agora, pode ser que isso, né, traga uma evolução também sazonal, né? Porque quem que você vai guardar? Vai guardar energia no reservatório. Esse tipo de armazenamento, ele vence meses, né? Ele vence sazos, né? Que são períodos mais longos. Então, eu acho que toda ajuda é necessária, porque não é só uma recuperação econômica, né? A gente está vendo um repique, né, não só do Covid, mas também da inflação. Mas isso é temporário, né? Em algum momento a gente vai voltar, né? Os investimentos vão voltar, a carga vai voltar, e a gente ainda tem um processo de transição energética, né? Olha quanto a nossa carga vai aumentar. Se você olhar a nossa matriz energética, a eletricidade tem uma participação, eu diria, de 30%, 40%. Se a gente for passar, né, todo esse volume de carros, caminhões, poxa, a gente vai ter um crescimento absurdo nos próximos anos, né? Então, meu medo é o seguinte, bom, temos que colocar a térmica mais competitiva, mas se você afetar o investimento na renovável, né, que está num processo importante, pode ser que lá na frente a gente não consiga atender a carga, né? Então,
essa reflexão, né, do ponto de vista estratégico, né, e a princípio, quem que é a estratégia? O Ministério de Minas e Energia, né, o governo, tem que tomar um pouco mais cuidado com esses movimentos, entendeu? Eu entendo o medo do caso da Califórnia, enfim, esses exemplos que ficam soltando aí para colocar a gente com medo, né? A gente precisa, tal, mas olha só quanta coisa a gente vai precisar crescer para atender essa nova carga, né? A Inglaterra, 2030, não vai mais fabricar carro a combustão. A Alemanha, muito mais avançada nesses quesitos, né? Então, veja bem, né, o futuro. E, gente, são 10 anos, é muito pouca coisa. É muito pouco tempo para você crescer a matriz, entendeu? Então, eu fico realmente preocupado, né? Porque pode ser que a gente fique para trás desses desenvolvimentos. Se a gente não tiver como carregar o carro, a gente vai ficar com os carros a combustão aqui, né? Com tecnologia atrasada, enfim, a gente vai voltar aos anos 80 e só com carroça, né? E lá fora as coisas funcionando. Então, mas eu aposto, assim, Bruno, sendo mais otimista, na qualidade do empreendedor brasileiro, que é o que a gente está vendo, né? Independente dessas incertezas das regras, a GD segue crescendo, projetos centralizados de solar. Nossa, a quantidade de projeto Mercado Livre, os caras estão fazendo, entendeu? Então, eu fico bastante feliz, mas com medo, né, que esse movimento seja atrapalhado, né, de alguma forma. E às vezes a ANEEL, o Ministério, o que eles têm que fazer? Nada, né, Bernardo? É justamente deixar o mercado como está acontecendo, todos os percalços, né, os empreendedores, evidentemente, eu sei quando você fala dessa insatisfação, que se é um cara muito antenado nessa questão de mercado, eu concordo, às vezes é não fazer nada. A gente está viabilizando um parque solar de 2 gigas na Bahia, né, em autoprodução, no ACL. Se soubesse a dificuldade de financiar isso em instituições que não sejam o BNDES, é um absurdo. Então, a gente também já começa a escutar a autoprodução de energia, tem lá também um subsídio, né, que seja um incentivo, mas se não for iniciativa privada financiar, viabilizar esses projetos na CL, o governo não vai ter condições financeiras, é um pouco o que você fala, né? O tamanho que a gente vai precisar de energia, então, atacar renovável, que seja nesse nicho de GT, isso pode trazer efeitos severos para o setor. Então, eu sou um cara sempre otimista, né? Quando eu vejo, e hoje, foi ontem hoje que o Bolsonaro tweetou, fazendo essa analogia, dizendo, olha, nossas hídricas estão ruins, bandeira tarifária vermelha, a gente precisa despachar térmicas, então, poxa, percebam o tamanho do problema com o apagão do Amapá, né? Então, muitas das vezes, não fazer nada, deixar o mercado, né, instrumentalizando esses projetos, é o que a gente precisa. Então, eu ainda prefiro, de toda essa discussão, é bom que aconteça para também não ficar muito adormecido. Espero aí que a ANEEL tenha a sabedoria, que atue com o Ministério, que realmente tenha um consenso maior para a gente ter, que seja uma resolução. Não acho que a lei vai vir antes. Ano que vem nós estamos lascados em termos de impacto no Congresso financeiro. Que se venha pelo menos uma resolução mais a menos, com mais transição, para justamente deixar a GD fazendo o que ela está fazendo, desmanchando e auxiliando, sim, o sistema integrado nacional. O objetivo dela é esse. Legal. Eu vou começar a ler aqui algumas perguntas que estão vindo aqui da audiência, né? Tem uma pergunta aqui oportuna, né, do Luan Ramos, né? Era até uma das perguntas que eu ia falar, eu ia jogar para vocês aí, eventualmente até mais para o Bernardo aí, que é uma família de acadêmicos, né, que vivem o setor elétrico no Brasil e fora do Brasil, né? A pergunta do Luan, né, para resumir, é mais ou menos a seguinte, né? É possível precificar esses benefícios da geração distribuída, né, como foram citados, né, a redução dos investimentos em transmissão e distribuição no médio e no longo prazo, né, o efeito de vizinhança, né, evitando perdas. O Bernardo comentou muito bem sobre a questão das PCHs, né, do incentivo que foi dado para as PCHs ali no Mercado Livre, né, para serem mais competitivas, né, mas é até bem grande aqui, o Luan ele fala de várias aqui, né, a diminuição do uso das térmicas, né, a questão da bandeira tarifária, enfim, né. O Bernardo, qual que é o caminho, né, como é que a gente consegue mostrar
esses benefícios, né? A gente que é engenheiro, a gente gosta muito de conta, né? E gosta de planilha, né? Gosta de Excel, essas coisas, né? O que falta para a gente conseguir mostrar esses benefícios, né? E materializar isso mesmo? Olha, o Bruno, o que me incomoda, assim, até com o posicionamento de algumas instituições, é justamente que virou uma ideia de que alguém está prejudicando alguém, sabe? Alguém está ganhando mais dinheiro que alguém. Quando, na realidade, o que a gente deveria fazer é utilizar, né, esse mundo acadêmico que a gente tem aqui no Brasil, né, os professores, esse recurso de P&D que muitas vezes é utilizado de forma arbitrária e que acaba não resultando em nada, né, para fazer esses estudos profundos, entendeu? Eu vejo a Bersolar, a BGD se movimentando para contratar especialistas e tal, só que esses trabalhos são muito longos, entendeu? Você montar as premissas, você fazer os cálculos, você rodar os cenários, demandam tempo e muitos pesquisadores, entendeu? Isso tem um custo alto, né? E aí a gente acaba fazendo rápido, a gente quer pagar pouco, porque nós somos empreendedores, então na associação você não quer gastar muito, e aí você não consegue ver a realidade, né? E muitas vezes a maior parte do dinheiro de pesquisa e desenvolvimento são das distribuidoras, então não é interesse delas fazer uma pesquisa que aprofunde se é possível ou não resolver o problema. Então, assim, se você for nos Estados Unidos, e agora, como você falou que eu tenho, né, a família, ontem mesmo eu estava conversando com meu cunhado e minha irmã são professores na Carolina do Norte, fez-se um trabalho gigantesco, né, e aí sobre armazenamento, de quais seriam os benefícios para North Carolina State e o sistema lá deles, que para vocês terem uma visão, né, tem 40 GB médio, é quase que o Brasil, né? Isso, se vocês olharem lá nos Estados Unidos, são vários sistemas, não é igual o Brasil interligado, né? Então, você tem um estudo, um relatório, reports feito com todas as academias e universidades da região para poder trazer, né, os sinais, mostrar quais são os benefícios, enfim, um estudo profundo. E eu ainda não vi, sendo bem sincero, um estudo profundo e eu diria independente, né? Porque mesmo algumas consultorias, né, tem algum lado, né, que defende, enfim. Então, eu gostaria, né, que a gente conseguisse reunir, né, pesquisadores que conseguissem, de uma forma exata, né, mostrarem se como, né, trazer os sinais econômicos adequados, né? Qual que é o papel do regulador, né, e para um sistema que a gente está privado, né, que é onde a gente quis chegar, né, no início lá de 2000 e pouco, 2004, né? É um regulador que olha, né, as regras e tenta trazer os benefícios e os sinais econômicos adequados para que a gente consiga prosperar, expandir, ter segurança, né, ter modicidade tarifária, né? E eu não estou vendo esse requisito técnico ser aplicado, né? Mesmo as notas técnicas, né, as formas como foram executadas, eu não achei um trabalho profundo, né? Enfim, de tentar verificar no passado, olha, se a gente tivesse as OFVs, né, quanto que a gente teria reduzido de PLD, né? As distribuidoras estão sobrecontratadas, a gente está com PLD no teto, isso faz sentido, né? A gente não deveria ter mais renováveis para economizar combustível, como está sendo feito lá no sistema isolado, né? A entrada de solares para economizar o diesel. Enfim, o nosso modelo, né? E aí até entrando no tema que o Dante gosta, né? Ele está um pouco desgastado, a gente precisa evoluir, né? E eu acho que se a gente não evoluir por meio de simulações, por meio de trabalhos sérios, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai chegar nessa confusão e insegurança que a gente vive, né? E num momento crucial, né, de se viver essa revolução do setor elétrico, né, que é igual a mais de 100 anos, né? Então a gente hoje está vendo o consumidor ter opção, coisa que ele não tinha, né? A gente está vendo o pequenininho gerar energia, o pequeno e médio empreendedor conseguir investir. Poxa, isso para o setor elétrico é muito importante,
né? Senão fica na mão de poucos ali, né? E interesses. Então, eu diria que é isso. Eu acho que falta um programa sério de estudos, né? Sobre o nosso setor. E sim, dá para fazer, dá para você estimar tudo isso, tá? Pedro, aproveitar esse gancho aí que o Bernardo puxou, né, sobre a questão da modernização, né, do sistema, né, desde quando que a gente está nesse sistema, né, e o que a gente precisa discutir, né, para poder fazer com que o setor evolua ainda mais. Nosso setor já evolui, né, a gente sabe, comparado com outros setores, com outras facetas aí da economia, né, ele anda até relativamente bem, né, mas o que falta aí para a gente andar mais, né, para a gente ter mais profundidade, como o Bernardo falou, né, da gente discutir os pontos, né, com estudos, né, trazendo academia, trazendo pessoas isentas, né, para trazer informações para a gente tomar as decisões, né. Muito honesto e pragmático, então eu acho que a gente está numa nova realidade que ela está se impondo, e de fato esse crescimento que a gente está tendo de necessidade de energia, quem está igual o Bernardo há mais de 10 anos no setor, vendo a cada vez mais redução de limites e prospecção de comercializadores indo atrás de novos consumidores que nem estão no Mercado Livre. Eu até cito, né, no nosso curso, poxa, depois que a pedreira de Mongaguá migrou para o Mercado Livre, e eu nem imaginava, né, que uma comercializadora de São Paulo estava fazendo essa prospecção, eu acho que a gente, entre trancos e barrancos, apagando incêndios, a gente precisa, como o Bernardo falou, discussões mais técnicas, mas eu acho que a gente está numa nova realidade mundial e a grande palavra, né, gente, é sustentabilidade. Quando você vê grandes corporações com metas internacionais, de contratação de energia de fonte renovável, essa realidade vai se impor. Então, apesar de ter muita coisa a ser feita em modernização, ver o papel das distribuidoras, laços, energia, a gente está com o PLD diário, que vai começar a entrar agora em janeiro de 2021, finalmente. Poxa, a gente escuta isso do PLD diário há anos. A gente tem instituições financeiras, estão derivativos de energia, a gente está trabalhando muito com o setor financeiro, se aproximando do setor de energia. Eu sou otimista, porque eu acho que essa necessidade de geração de novos negócios vai impulsionar realmente o setor com uma abertura. Segmento solar veio para ficar, Bernardo já está trabalhando com baterias, enfim, acho que isto vai acontecer. E o Brasil, a gente, para não ficar atrás, a gente só precisa de fato, né? E eu acho que esse governo nosso tem uma agenda mais liberal, e ano que vem a gente vai precisar privatizar, a gente vai precisar de caixa, as coisas vão ter que acontecer, senão a gente vai ter um problema muito sério. Entre trancos e barrancos, entre emoções, eu acho que a gente está caminhando, finalmente está caminhando, essa é a minha percepção. A gente teve décadas aí perdidas, eu acho que agora a gente tem um horizonte e as coisas estão acontecendo. É o que eu sinto de tantos projetos que a gente toca lá no escritório. Ótimo, muito bom. Vou passar por algumas perguntas um pouco mais práticas, né, e pontuais aqui também, que estão chegando para nós, né. Tem duas aqui que eu vou condensar em uma, né, eu acho que dá para responder as duas aqui. A primeira dela é do Eduardo, não é, peraí, como é que é? Eu me perco aqui, me desculpa aqui, tá? Mas, eu não vou achar o nome da pessoa aqui, né, mas depois eu vou procurar aqui. E tem uma pergunta do André Luiz também, né? Eu vou juntar as duas. A primeira pergunta era a seguinte, né? Qual que é a data que eu devo considerar nos meus projetos, né, para essa questão de qualquer transição? Se houver uma mudança de regulação, né, para a transição, se é a data em que eu tive o parecer de acesso, se é a data que eu pedi a vistoria ou tive um medidor trocado, né? E a pergunta do André aqui que eu comentei é qual é a segurança jurídica, né, dos empreendedores que estão entrando no mercado de geração compartilhada, né, das fazendas solares, que já possuem parecer de acesso, né, qual que é a segurança jurídica, né, qual que é a segurança que eles terão para continuar levando o empreendimento em frente? Uma forma muito simples, tá, Bernardo? Aí você complementa. Hoje, com essa última resolução da ANEEL, é a solicitação de acesso, que é
prévia, antes ao próprio parecer de acesso, que daria essa segurança jurídica, o direito adquirido de uma forma mais simples. Por isso que o mercado está correndo, tem a solicitação de acesso em mãos, é a segurança. O grande problema é que a ANEEL falou de se mudar a titularidade da unidade consumidora, perde, enfim, mas não vamos entrar para complicar, é a solicitação de acesso, tá? Essa é a garantia. As fazendas solares realmente ainda fica aberto. Quero eu acreditar que esse direito adquirido é essa solicitação de acesso, essa conexão. E aí os novos entrantes, que são os novos consumidores, as novas empresas, eles entram sob esse regime mais benéfico que é o atual. Falta essa transição na ANEEL. A ANEEL, na resolução 482, ela não esclarece. No projeto de lei tem justamente esse detalhe, que você, quando tem um projeto, tem a conexão, os novos entrantes entram no regime mais benéfico. Tá? Então, é dessa forma que a gente tem a clareza aí dessa segurança jurídica, mas, como a gente comentou no começo, ainda não dá para cravar 100%, porque não tem a resolução, não tem a lei. Mas são esses dois pontos aí para responder a pergunta. Ótimo. Só complementando, desculpa, Bruno, só complementando na primeira pergunta, né, qual o cenário considerar? Eu acredito que já dá para considerar a mudança em 2021, né? Agora, quando ela vai vir, eu não sei, espero, né, se a gente tiver sorte, que quem decida, né, aplique para o ano que vem, para janeiro de 2022. Mas o próprio código já está com 2021 na data, tá? E aí o adequado é colocar cenários, né? Um cenário mais otimista, que você consegue pedir a solicitação antes de qualquer mudança, e aí consegue ter uma segurança, ou um cenário um pouco mais pessimista, que você não consiga a solicitação e perde o fio B, né, da TUJ, eu seguindo mais pelo caminho de que o código de energia vai prevalecer, tá? Isso para remota, né, que é 100%, e aí compartilhado é 50%, e a local é 10%, tá, do fio B. Você deixa de compensar, tá bom? E com relação à cooperativa, né, o consórcio, na verdade ela tem mais segurança do que o autoconsumo remoto, porque se você faz o autoconsumo remoto e troca a titularidade, pode ser que você perca o benefício, né? Então isso não está claro, foi o que o Pedro falou. Agora, quando você faz um consórcio, o parecer de acesso está em nome do consórcio da cooperativa. Então, a princípio, independente da entrada ou saída desses novos consorciados e cooperados, né, quem tem o parecer é a cooperativa, é o consórcio que está ali. Então, isso, de certa forma, dá uma segurança, acho que, para essa questão da compensação e da mudança da resolução. Até a título aqui de uma nota aqui também, né, que no próprio parecer aí do TCU, né, deixa eu pegar aqui o nome do ministro aqui, né, o Benjamin Zimler, né, ele colocou na nota ali um comentário destacando, né, que esse prazo aí, né, ele tem que levar em consideração aí essa questão dos consumidores que já aderiram à GD, né, para que eles tenham a necessária segurança, estou lendo as palavras aqui, né, necessária segurança jurídica em relação aos investimentos que já foram realizados, né, e também lembrando, que faz tanto tempo que a gente estava discutindo, né, o Bernardo e o Pedro comentaram, né, a gente começou a ter as discussões mais acirradas, né, em outubro do ano passado, de 19, né, quando veio aquela declaração da ANEEL, enfim, né, de não compensar todas as componentes da TUJ, né, e mais ainda algumas da energia, né, mas mesmo depois ali dessa comunicação aí da ANEEL, né, dessa reunião da diretoria, na verdade, da ANEEL, a gente já tinha visto aí, né, vários diretores da ANEEL falando sobre essa questão também, né, o próprio Pepitônio, eu não lembro agora o nome do relator que foi agora como secretário, o Rodrigo Limpe, né, Rodrigo Limpe também já tinha, né, não foi lavrado isso, enfim, né, não foi oficializado, mas nas próprias declarações muito foi falado sobre essas questões, né, até numa reunião aí que teve Ministério de Minas e Energia, né, agora não sei se foi o ministro Bento que falou isso, né, mas teve algum membro do ministério lá que falou, né, que no Brasil a gente cumpre contrato, né, esse é o principal recado que a gente quer dar para quem está aqui no Brasil e para quem vem de fora, né? Então, assim, né, apesar de não ter nada oficial, a gente não ter, né, enquanto não coloca no papel isso e passa por uma votação no Congresso, né, como tem que passar, ou que
né, seja colocado no papel e aprovado pelos 5 diretores da ANEEL, a gente não tem como garantir nada, mas essa sinalização ela já foi dada já, né? E também, né, a própria sinalização que foi dada no momento ali é de que havia uma predisposição também dos diretores da ANEEL de considerar, de uma certa forma, os benefícios da geração distribuída e não propor, né, uma solução tão radical como aquela do outubro também, né? Mas isso são sinalizações, isso não quer dizer que é o que vai acontecer enquanto, né, Pedro gosta muito aí do pragmatismo, né? Então, sendo pragmático, enquanto a gente não vê, não tem nada garantido, mas são sinalizações positivas essas daí, né? E Bernardo Bruno, está ali querendo falar alguma coisa ali? Não, só para aproveitar, né, para falar um pouco do curso aqui, eu, na parte de GD, procuro abordar esses temas, né, projeto de lei, proposta ANEEL, qual que é o impacto no resultado do empreendedor, né, e onde ele consegue essas informações, né, porque o que é fio B, o fio A, né, quais são as alternativas, tudo isso a gente procura deixar bem claro, né, no nosso curso, já vinha fazendo isso, eu acho que agora mais do que nunca, para você poder colocar lá no seu cenário de análise de investimento essa possibilidade, tá? Então, a gente mostra bem no detalhe esses temas, tá bom? Isso é importante, né? Também essa questão que o Bernardo falou, né? Para vocês até se comunicarem com os clientes de vocês, né? O sistema elétrico vai permanecer, né? A energia solar, como o Bernardo e o Dante falaram, né? Assim não vai acabar, enfim, né? Alternativas virão, né? Mesmo que aconteça um cenário muito ruim, que eu particularmente, estou falando por mim aqui, eu acho que não é o que deve acontecer. Deve vir uma solução ponderada, é lógico que não pagar nada também eu acho difícil, né, mas pagar tudo como foi proposto, muita coisa não faz sentido, né, geração distribuída, estou injetando na rede de transmissão? Não estou, né, quando que isso vai acontecer? Né, eu pagar alguns encargos, eu estou fazendo o meu investimento, tem que pagar lá tudo lá que a CDE pede, né, enfim, né, mas independente disso, mesmo que venha uma solução, né, o empresário brasileiro, ele sempre acha a solução, na dificuldade, né, nas barreiras impostas, né, a gente acha a solução e consegue propor isso para os nossos clientes. Então, isso é importante, né, isso é muito importante para vocês, né, e até a gente está passando alguns slides do curso que a gente apresenta sobre, né, regulação, mercados e modelos de negócio de energia solar, né, que são para a grande maioria de vocês que estão atuando no setor, para levar esse recado, para saber, né, chegar com informação para o teu cliente, colocar a bola no chão, assim como a gente está procurando fazer aqui, né, trazer as informações e medindo, né, de acordo com os anseios do teu cliente também, cada um tem uma maneira de trabalhar, um é mais agressivo, vai querer enfiar o pé no acelerador, não, vamos colocar esse projeto antes da regulação entrar, outro já vai ser um pouco mais conservador, né, mas o importante é vocês terem informação. E aí a gente apresenta essas informações no curso, mostrando essa questão tarifária, né, toda essa parte de cálculo de viabilidade financeira que é feita pelo Bernardo, e também toda a parte de embasamento, né, e estruturação jurídica, que é tão importante, às vezes negligenciada, né, Pedrão? O pessoal quer um contrato prontinho lá, né, mas as particularidades de cada negócio, né, não tem como ter padrão, né, assim como a gente desenvolve, vocês são integradores, né, a gente tem uma frase que eu gosto aí de um colega, o Leonardo, né, que é engenheiro também, ele fala sempre, o Leonardo Castro, sempre fala, né, que a gente os projetistas são alfaiates, né, eles desenham o projeto de acordo com a necessidade do cliente, né, então é a mesma coisa da parte jurídica, e a gente procura trazer essa abordagem nesse curso que vai ser realizado agora nesse final de semana, inclusive. Tá? Aproveitando aqui, tem várias pessoas, né, perguntando, a gente está passando alguns slides com as datas, aqui algumas chamadas, né, perguntando mais detalhes sobre o curso, né, quem tiver mais interesse em saber, manda aí um eu quero, né, no chat, aí nas perguntas, que a gente vai ter aí um dos consultores entrando em contato com vocês, tá? Eu tenho algum ponto aí, Pedro, Bernardo, tem mais uma pergunta interessante aqui de uma pessoa, né? E ele pergunta aqui sobre, é uma pergunta bem refunchada aí, com vários elementos, então eu vou dar uma resumida, tá? É o Antônio Monteiro que fez a pergunta, mas basicamente o que ele fala, né? Por que o preço da TUG, né, no grupo A,
que tem demanda contratada, ele é inferior ao cobrado da TUJ no grupo B, né? Aí ele coloca até alguns valores aqui, né? O TE, não sei de que região que você é, né, Antônio, mas comentando aqui que a TE aqui é cerca de 8 centavos, né, de real, e a TUJ, enfim, deu alguns valores aqui, eu não vou entrar nesse âmbito, né, porque cada região, cada concessionária, cada área de concessão tem alguma coisa, mas essa é a pergunta, né, por que é diferente a TUJ no consumidor do grupo B e no do grupo A? Tá bom. Bom, na realidade, isso vem da estrutura tarifária, né, que o Brasil adotou, e é antigo isso, tá, gente? Bem antigo, né? Então, nem enxergava essas mudanças aí que a gente está vivendo hoje. E, basicamente, o que se decidiu foi o seguinte, né? Você tem uma conta, né, que tem que pagar tudo, né? A energia das grandes usinas, a transmissão, os encargos, né, que foram criados aí para incentivar alguns tipos de fontes ou encargos relacionados ao sistema isolado, enfim. Conta Covid agora, teve na época uma conta relacionada à crise que a gente teve em 2014, enfim, que fica dentro desses encargos. E você tem, obviamente, a remuneração e as perdas da distribuidora, tá? E aí, o que foi decidido, né? Como a gente tinha que diminuir a ponta do sistema, que na época acontecia entre as 19 horas e as 10, né, da noite, enfim, quando as pessoas iam para casa, ligavam os chuveiros e assim por diante, decidiu-se que os clientes de média tensão, que a princípio eram os que, enfim, tinham algum tipo de flexibilidade, né, em termos de decidir aonde consumir e onde não consumir. Então, criaram essa ponta para essa turma da média tensão, onde são as indústrias, comércios, enfim, shoppings, são os grandes, eu diria, grandes consumidores, em que você evitaria aquele momento em que as residências, né, estão gastando mais e que tem um peso importante na carga. E aí eles dividiram o seguinte, olha, a TUJ de encargos vai ficar no fora ponta, por isso que tem um valor bem mais baixo, e a TUJ de ponta ela vai pagar, enfim, toda uma parte relacionada ao custo aí geral de distribuição, tá? E aí por isso que existe essa diferença tão grande, e agora a convenção, por que é 4 vezes maior em alguns casos, 3 vezes maior, enfim, é em função da conta ali da revisão tarifária que é executada naquele momento, tá? Então por isso da diferença, acho que não existe nada muito prático para dizer, ou ciência, né? Basicamente colocaram um valor bem mais alto ali na ponta, para que, né, os comércios e as indústrias mudassem um pouquinho o comportamento do consumo, e aí você fleta um pouco melhor a carga, né? E o que a gente viu acontecer, e que é interessante, é a criação de um parque de geração a diesel, né? Muitos consumidores, padarias, né, que estão em média tensão, restaurantes grandes, né? Enfim, supermercados têm o diesel na ponta, porque eles não podem desligar, mas é mais barato eles pagarem o diesel do motor, né, do que pagar o custo da TUJ, tá? Então, se vocês olharem, poxa, não, a carga agora é 3 da tarde, 2 da tarde é o pico. Olha, se a gente desligar todos os motores, eu vou falar para vocês, a carga continua ali, né, naquele horário. Então, eu acho que isso precisa ser mudado, tá? A estrutura tarifária, ela é muito antiga, não representa mais o que existe. Só que existe muito medo em fazer qualquer tipo de mudança que possa afetar esse comportamento da carga que hoje é previsível, tá? Então, é isso. Tentando ser breve. Acho que falei demais até. Esse é um ponto que você fala bastante também no curso, né, Bernardo? E só para rapidinho aqui também, né? Esse modelo tarifário nosso complexo, né? Da onde que ele veio, né? Ele baseado em que modelo, se é que a gente pode falar assim? Olha, Bruno, eu não saberia responder essa pergunta. Eu diria o seguinte: o nosso modelo ele é diferente, tá, dos outros lugares, principalmente pela nossa dependência da geração hídrica, tá? Que não é o que acontece em outros locais, né? Você tem majoritariamente mais usina térmica, né? Isso dá uma certa segurança até na volatilidade do preço, né? Um problema que a gente tem de investimento em geração no Brasil
é isso, né? Você tem uma volatilidade tão grande, porque quando tem água está barato, quando não tem água não está barato, né? E aí pronto, isso cria uma incerteza muito grande sobre o quanto você vai pagar pela energia, enquanto nos outros lugares você tem previsibilidade, né? Porque normalmente um combustível ele acaba tendo uma parcela maior aí da matriz, e aí ele é um pouco mais previsível no futuro. Então, nosso modelo é o jabuticaba, tá? Provavelmente tem muita coisa que foi criada para se adaptar às condições do Brasil, né? Que são únicas, né? Não só a geração hídrica, mas o Brasil quase é a Europa, entendeu? Em termos de transmissão, né? Enfim, então é diferente. É diferente. Então, por isso que às vezes é até difícil a gente trazer alguma experiência exterior e tentar aplicar aqui, que pode dar um resultado diferente. E até um parênteses aqui, voltando um pouquinho na questão da ponta fora ponta, as baterias de grande porte, aí, grande porte entre aspas, né, diria de 1 mega, de 800 kW, elas estão sendo bastante aplicadas nesse conceito de você consumir, né, carregar a energia no fora ponta e gerar na ponta em substituição aos motores, tá? Então já é uma aplicação de bateria. Bruno, depois a gente conversar, fazer um curso de bateria, hein? Já está em pauta já, a gente já tem umas 3 turmas fechadas aqui, Bernardo, todo dia o pessoal me cobra aqui. A gente vai fazer sim, eu acho que é uma evolução, né? Eu acho que tem bastante coisa para fazer ainda com energia solar, né? Bastante né, vamos falar da energia solar raiz, que a gente vê aí conectado ao grid, né, pura e simplesmente, mas também tem muita coisa que dá para fazer com bateria, né, dá para fazer com outros tipos de sistemas, né, paralelizar sistemas a diesel, por exemplo, como você falou que já existe, né, outras fontes, enfim. A gente vai ter. Eu chamo a bateria da irmã das renováveis, né? Porque a grande preocupação das renováveis, o fato de elas sofrerem tantos ataques, né? Você emocional agora, tá, Pedro? Ataques, né? É por causa da intermitência, né? Insegurança da geração. Então, se você traz a bateria que toma o lugar da térmica, né? Pode ser que você consiga atenuar esses efeitos e dar mais segurança da gente confiar nessa fonte. Então, o empreendedor de renováveis, acho que ele tem que conhecer o mundo das baterias, que vai ajudar, né, essa fonte crescer com segurança. Isso aí, muito bom. Tem outras várias boas perguntas aqui, né? Eu vou, enfim, né? A gente passaria aqui com certeza aqui a madrugada aqui respondendo todas elas, mas a gente conseguiu responder as principais aqui, né? Mais uma vez convido a vocês a participarem do curso que será feito aqui com o Pedro e com o Bernardo no final de semana, né? Quem quiser, várias pessoas se manifestaram aí, a gente vai ter alguns dos nossos consultores entrando em contato com vocês, né? E vou passar aqui agora, né, primeiro para o Pedro, depois aí volta para o Bernardo, né, mas para fazer suas considerações finais aí, falar sobre, né, a tua expectativa da energia solar, né, mesmo em meio a todas essas, né, decisões, não decisões também, né, que às vezes acabam também atrapalhando, né. Então, Pedrão, manda aí teu recado pro pessoal aí. Advogado fala, Bruno, assim, eu preciso ser honesto, né? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto esse ano. Mas dá um feedback positivo. A gente recebeu no escritório, 15 dias atrás, um grupo, né, familiar de Santos, até da Baixada Santista, eu sou de lá, né? Setor hoteleiro, setor imobiliário, não entendendo nada de energia, querendo investir em energia. Justamente por entender que energia, né, dada essa questão de sustentabilidade e redução de custos, é um movimento internacional que a gente está internalizando no Brasil. Então, a gente, às vezes, né, quem está no segmento solar fica um pouco preocupado com esses movimentos externos, as dificuldades, mas, inclusive, a gente está trabalhando com muitas empresas que não são do setor solar, montando comercializadoras, que não viabilizar, né, os seus produtos em energia, porque a gente tem 200 milhões de consumidores, a gente tem um mercado muito novo ainda, e com essa questão de sustentabilidade que veio muito forte. Então, GD é complexo, assim como o Mercado Livre, assim como a autoprodução, é o que o Bruno fala, se especializar, se acaba tendo, né, um diferencial no mercado, é um pouco como eu percebo. Eu acho que o setor não deu noção ainda que a gente vai ter
poucas pessoas capacitadas para dar vazão a toda essa demanda represada que tem. Vai dar dor de barriga, vai ter estresse, né, Bernardo? Vai dar um pouco de insegurança, mas com cautela, com conhecimento, principalmente é o que a gente proporciona nesse curso, que é o que a gente recebe de feedbacks. O setor é complexo, mas é muito novo e é o que a gente procura abordar. Mercado Livre, a produção, GD. Então é a forma de a gente contribuir e, de uma certa forma, sem sombra de dúvida, tem negócio para todo mundo. É um pouco da minha percepção. Conta aí com todo mundo, a presença no final de semana, sabadão, passo a parte mais difícil para deixar a parte mais fácil para o Bernardo no domingo, tá bom? É um pouco essa dinâmica. Isso aí. É isso, Bernardo. Bom, primeiro agradecer, né, a todos que nos ouviram agora e dizer que acho que o nosso papel como professores, consultores, né, Pedro, é tentar trazer soluções, né? A gente naturalmente vai encontrar dificuldades, né, vai encontrar incertezas, e eu acho que o conhecimento é a base, né, para você montar modelos de negócios perenes, né, e que consigam suportar todos esses impactos, né? E o setor elétrico é complexo, né? Ele tem diferenças grandes, né, entre a GD e o Mercado Livre, que é o que a gente aborda no curso, mas acho que o Mercado Livre é o futuro, né? No final todos serão livres, e a GD eu acho que é quase que uma utopia, né? A gente já nesse momento conseguir acessar os consumidores, entregar energia mais barata e tal. Então seria bom, né, para um empreendedor nesse mercado conhecer os dois lados e se preparar para o futuro, né? Conhecer melhor a GD, os detalhes, todos, além desses percalços de regra, né? Tem muitos detalhes, né, que vocês precisam estar atentos em relação à parte fiscal, em relação à demanda contratada, tarifa, né, e as mudanças que estão por vir, né? Então, eu acredito muito na força do conhecimento e é o que a gente tenta entregar nesse final de semana, com a visão jurídica, né, e a visão da execução e da análise de investimento, que é muito importante também. E é isso. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, meus colegas, né, o Canal Solar, toda a equipe, e os nossos ouvintes aí, parceiros. É isso aí. Muito bom. Para capturar aí a fala de vocês, né, as barreiras, né, a complexidade do setor elétrico, né? Tem gente que não gosta disso daí, eu sempre gostei, né? Sempre gostei de coisa complexa, né? E vocês também, né? Porque quando você tem barreiras, né? Quando a coisa é difícil, você tem barreiras de entrada, né? O cara que se dedica, né? O cara que é profissional, o cara que procura fazer as coisas de uma maneira diferente, ele se sobressai, né? Então, informação é tudo, né? Assim, até tem um aluno nosso, né, que fez um dos primeiros, a terceira edição, lembrei aqui exatamente, que foi uma edição que a gente fez até lá na sede da Frônios, né, em São Bernardo. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque senão ele vai ficar bravo comigo, ele é bem low profile, né, mas ele atendia lá um certo nicho, né, da agricultura, né, consumidores de energia, mais no meio agropecuário, né, e ele participou do curso aqui com a gente, e ele, né, teve algumas sacadas ali, né, de trabalhar a sazonalidade, enfim, essas coisas. E outro dia mesmo a gente conversou, ele falou para mim, né, que ele não tem concorrência, né, ele atende, ele vai visitar os clientes dele, e ele apresenta a solução, né, mas a complexidade do negócio, né, enfim, né, encaixar ali na questão dos clientes dele, né, são clientes geralmente que estão no livre, né, então ele consegue, né, ele tá vivendo um oceano azul, né, não tem concorrência, né, porque tem informação, primeiro, porque ele conhece o mercado dele, segundo, porque ele conhece o cliente dele, né, e como é que ele faz isso, né, conhecer cliente é indo lá, bater na porta do cara, ver processo, né, e o mercado dele, como é que ele conhece fazendo os cursos, conhece tendo contato com profissionais que trilham um caminho, né, que passam por problemas, né, e muitas vezes esses profissionais, às vezes o pessoal cobra o Pedro, o Bernardo, não, me dá a solução, né, mas não é exatamente esse o papel que a gente quer, muitas vezes a gente consegue dar algumas soluções, né, mas é dar informação, mostrar para vocês como é que funciona, né, qual que é o estado da arte, como que são as coisas
como elas devem evoluir para que vocês encaixem aí no negócio de vocês, no negócio do cliente de vocês. Então, faço mais uma vez o convite, participem, né, participem dos webinários também que a gente promove aqui com os profissionais para fazer diferente e fazer a diferença no mercado. Legal? Bernardo, Pedro, mais uma vez, obrigado. Pedrão, olha, né, volta lá agora, né, peça desculpas lá para a esposa, né, tomamos bastante teu tempo, a conversa estava boa, o Bernardo também aí, né, tá com a casa cheia também, né, filharada, a esposa também, né, já cobrando, imagino eu, tá? Um abraço para vocês aí, a gente se vê aí no final de semana com o curso. Obrigado, Brunão. Bernardo, um abraço. A gente se vê. Abração. Até mais, gente. Falou. Tchau, tchau.